Boa noite. Começamos pela internet o bate-papo de hoje. Hoje eu vou falar com avicultor, vereador de segundo mandato. Eu estou recebendo Eri Vasconcelos. Boa noite, Eri. Boa noite, professor. E primeiro que tudo, é um prazer poder estarmos conversando. Primeiro parabenizar por esse belíssimo trabalho de podermos discutirmos o nosso município. Então, parabéns por esse trabalho, né, um trabalho sério, onde podemos discutir e passar para a população o que pensamos do nosso município. Então, vamos para a primeira pergunta. Quem é Eri Vasconcelos por Eri Vasconcelos? Eu tenho, professor, dificuldade de auto me definir, porque muitas vezes a pessoa pode falar algumas coisas e as pessoas entenderem mal, né? Mas o que eu posso dizer é que eu sou humilde, uma pessoa que sempre quer e está disposto a ajudar a qualquer um que necessitar, independente de qualquer coisa. E minha formação é na agricultura e criação de animais, né? Isso é onde aprendi com meus pais. Mas também já fui camelô, já fui diversas coisas, já mexi com questão de construção civil, mas hoje estou nessa missão, né, que eu creio que Deus e o povo me confiou, de ser um legislador do nosso município. Mas sou uma pessoa que estou disposta a sempre ajudar a população. Ok. Você não é de Lajedo, assim como eu, né? Mas você Sim, está professor, radicalizado aqui em Lajedo desde quando? Na realidade, eu sempre fui de Lajedo. O que ocorreu é que naqueles anos em que eu nasci, em 74, minha família tinha uma certa influência em São Bento do Una, onde ali tinha alguns médicos, que eram os médicos da minha família, tinha uma maternidade com mais estrutura, e aí o que ocorreu foi que quando minha mãe foi me ter, ela se dirigiu a São Bento do Una e me teve na maternidade de São Bento do Una, mas eu sempre morei aqui nessa região da divisa do município com São Bento do Una, e naquele momento, em 74, o nosso município ainda estava engatilhando nessa questão de saúde, e aí meus pais decidiram me levar para que eu nascesse em São Bento do Una. A única coisa que da questão da minha naturalidade é essa, mas a minha família, os Vasconcelos, sempre foram dessa região aqui da divisa de São Bento do Una com o Lajedo. Muito bem. Hoje você está ali no sítio Gameleiro, né? Queimadinhas. Queimadinhas. Ali na beira da pista Queimadinha, né? Entrando à esquerda, que é Gameleiro. Lá na frente, né? Isso. É um sítio vizinho um do outro. Ok. Muito bem. Eri, essa pergunta que eu faço para todos os entrevistados é sobre orientação ideológica, né? Partidária. Eu gosto de perguntar para ver se a pessoa tem uma orientação política de direita ou de esquerda. Porque somente partido hoje não quer dizer muito isso, né? Eu já vi partidos de esquerda aí sendo muito, com ações muito de direita, né? E vice-versa. Então, eu quero saber da pessoa, não do partido, ok? No período de crise, você salva primeiro a economia para salvar o social ou você salva o social para salvar a economia? Ou seja, você salva primeiro as empresas, para que as empresas crescendo possam gerar emprego e aí salvar o social, ou você salva primeiro o social para dar renda ao povo e depois salvar as empresas, porque eles vão consumir, né? Muito bem. Antes de mais nada, eu gostaria de dizer que e sem também, pois eu entendo que na política tem de ter a ética,
mas eu creio que dos 13 vereadores que estão hoje na Câmara de Vereadores, eu acho que fui o único de mandato que votei declaradamente e fiz campanha para o atual presidente. Então, eu só queria dizer que, falando isso, eu tenho um pensamento mais para a direita, né? Agora, respeitando todas as outras ideologias partidárias. Mas, sobre a sua pergunta, eu gostaria de dizer que todas as duas coisas são importantes. Eu entendo como importantes, pois, para atender o social, necessita também de recursos. Então, eu entendo. Eu vou dar só um exemplo na questão do nosso município. Hoje, nós temos 6.500 pessoas, 6.500 famílias recebendo Bolsa Família. É bom, é ótimo, pois essas pessoas talvez seja a sua única renda que tem para se manter. Mas é necessário que nós avancemos para que essas pessoas possam ter um emprego e auto se sustentar, pois senão eles vão ficar eternamente à mercê dessa ajuda do governo federal. E nós sabemos que não é de graça, não tem nada de graça. É tirado de algum lugar esse recurso para enviar para as pessoas. E o interessante é que, com isso, eu sempre gosto de estudar, o nosso IDH é péssimo no nosso município. Por conta que, quando a gente vai juntar as rendas de toda a população, nós estamos aqui, a última vez que eu analisei essa questão, a nossa renda aqui, pré-capita, aqui no nosso município, é R$350, por conta dessas pessoas que estão na informalidade e não têm um emprego, uma carteira assinada. Então, eu entendo que todos os dois são importantes, né? Eu não sou hipócrita aqui em dizer que era para abandonar a população e dar atenção à economia e às indústrias e às empresas, mas eu creio que todos os dois são importantes. Sem as empresas e a indústria, também não teria como esse recurso, como esse que está chegando agora nesse auxílio emergencial tão importante para a população, também não chegaria, pois o dinheiro não nasce em árvores. É necessário que o país esteja produzindo, né, e cobrando seus impostos para poder alcançar também a questão social. Eu só queria falar isso sem hipocrisia, pois muitas vezes as pessoas temem falar a respeito disso e termina não demonstrando realmente o que acha dessa questão. Certo. Se você, então, tivesse R$100, você dava quanto para a economia e quanto para o social? Eu creio que eu dividiria na metade, pois é necessário também mantermos as nossas empresas, né, e o emprego, para que a população também receba esses benefícios, principalmente a camada da população mais carente, receba esses benefícios. E se parar a indústria, hoje mesmo eu me deparei com um empresário aqui do nosso município que está encerrando suas atividades, fiquei muito triste, porque ali são pessoas que vão ficar sem emprego, né? E a crise, infelizmente, tirou muita gente do mercado, tanto do trabalho, né? Hoje estamos beirando 19 milhões de desempregados, uma coisa que estava baixando, né? A questão do emprego estava aumentando antes da pandemia e agora quase que dobrou o que nós tínhamos no início da pandemia. Isso é ruim. Você sabe, eu também sei que o Brasil é uma locomotiva e é necessário que esteja essas coisas em harmonia para que tudo ocorra bem. Então, Eri, já que você tocou nesse assunto, eu estou até fazendo um trabalho sobre isso e eu queria até compartilhar, porque eu gosto de ouvir as pessoas e queria ouvir a sua opinião também. Eu me lembro que logo o inventor, né, do Bolsa Escola na época, Cristóvão Buarque, né, ele disse uma vez que esses programas de assistências, nós íamos ver o resultado deles quando a gente não precisasse mais deles, né?
eu vejo que, por exemplo, nos Estados Unidos, a assistência social ela é muito firme. Quando a pessoa precisa, ela ajuda, só que menos pessoas precisam, né? A mesma coisa acontece na Europa. Mas o Brasil é um país carente, quase a grande maioria da população precisa da assistência social. Mas o que eu vejo é que, desde o início, nunca se aliou, nunca se condicionou o pagamento de uma bolsa assistencial à produtividade da pessoa que está recebendo. Isso pode gerar dois efeitos colaterais que eu acho importantes, né? Como diria Luiz Gonzaga, né? Dar uma esmola ao homem que é são, ou lhe mata de vergonha, ou vicia o cidadão. Não é verdade? E ele mesmo na sua música dizia, nós precisamos de emprego, né? Nós precisamos de trabalho. Mas eu nunca vejo isso, essa assistência condicionada. O outro é que invariavelmente, independente de qual que seja o partido, o governo que está cedendo essa assistência, ele fica, como é que eu posso dizer, por exemplo, se a gente falar do governo municipal, ele fica um pouco à frente de qualquer outro, por exemplo, numa disputa eleitoral, né? Porque, independente da maneira que se faça essa distribuição ou esse cadastramento, o lógico que as pessoas vão associar isso à prefeitura, né? E a prefeitura ao seu gestor. Você não acha que isso deveria ser mudado, não? Na realidade, quem tem os dados das pessoas é o governo federal, né? Tanto que quem nega ou cede é o governo federal e o município ele tem apenas o trabalho de fazer uma fiscalização, né, e questão de cadastramento dessas questões. Mas o que dificilmente esse programa vai se encerrar, porque nós sabemos que ele é muito forte na questão da política. Você vê hoje o atual presidente, por conta do auxílio emergencial, que muita gente recebeu, e foi bom, pois senão nós estaríamos numa situação difícil, né? Mas você vê hoje no Nordeste, já a última pesquisa aqui no nosso município, ele já melhorou. Ele teve aqui aproximadamente 6 mil votos e hoje já está empatando ali com o governo mais de esquerda. Então, isso mostra que as pessoas têm, quando recebem, eles, como você falou aqui, eles direcionam a quem o deu. Então, dificilmente um presidente, um prefeito, um governador vai tomar pulso e dizer, pessoal, agora eu estou trazendo uma empresa para cá e vocês vão agora parar de receber esse benefício e vocês vão trabalhar. Então, infelizmente, esse programa também tem a questão do uso político, que é péssimo, né, infelizmente, mas infelizmente os políticos jogam da forma que é colocado o jogo. Então, infelizmente, e aqui no Brasil quase ninguém tem coragem de declarar renda, por isso que muitas vezes pessoas que ganham bem financeiramente têm um bom recurso em renda na informalidade e às vezes recebe, pois para o governo federal eles são cidadãos que estão na faixa da pobreza. Então sempre vai haver brecha, infelizmente, né? Agora está havendo um pouco mais de fiscalização da parte do governo federal, né? Foi cortada algumas pessoas que estavam fora dessas pessoas que estão em condições de receber, mas sempre haverá fraude, infelizmente, né? Pois nós estamos no Brasil e as pessoas veem isso como uma coisa normal aqui, infelizmente. Infelizmente mesmo, porque eu fico pensando, né? Tantas obras paradas, tanta mão de obra que vai ter que ser pago e o governo, né, faz esse repasse para o cidadão que merece, mas se ele tivesse trabalho, ele não precisaria ficar desse favor, né? E aí, contrariando o que pensa o
o ex-senador Cristóvão Buarque, né, que já se remetia a Reagan, né? Nunca a gente vai parar com isso, né? Porque o cara não consegue trabalho. E tem gente, inclusive no Brasil, que está tendo esse auxílio emergencial, ele está tendo renda como que nunca teve na vida dele, né? Então, infelizmente, não se associa a nada produtivo. E eu acho que deixa de ser até ético isso, mas, como você disse, né? Coisas do Brasil. É verdade. Então, Mesmo vamos porque, para a próxima pergunta, né? quando as pessoas vêm conversar comigo, eu sempre falo que esses recursos são reservas, que está sendo gasto e que logo em breve não teremos mais reserva, teremos de ir para lutas, né? Pois eu creio que quando encerrar, o pessoal vai achar estranho, porque melhorou a renda deles, né? E aí eles vão voltar novamente a receber aquilo que eles vinham recebendo. E eles vão achar estranho, vão dizer, mas rapaz, era bom que isso fosse para o resto da vida. Mas aqui onde eu moro, no sítio, nós temos dificuldade hoje de mão de obra, e não é, eu sempre falo isso, melhorou muito a condição dos trabalhos na zona rural. Eu vou dar um exemplo, na avicultura você trabalha na sombra, né? Cuidando dos frangos. Hoje os frangos têm uma qualidade de vida, né? Muito boa, pois o ambiente das granjas é semelhante a um shopping, para o frango desenvolver melhor. Então, quer dizer que você está trabalhando no ar-condicionado, né? E você tem dificuldade de encontrar essa mão de obra por conta que tem o teu compromisso de finais de semana, de feriados. E hoje nós temos dificuldade de produzir. Nós que temos uma vocação incrível para a produção rural, mas muitas vezes não desenvolvemos por conta que a mão de obra está escassa. Também por conta desses projetos que as pessoas se conformam com um pouco, em vez de ter esperança de ter algo melhor pela vida. É verdade. Eri, você é vereador por 2 mandatos. Sim. E está se colocando como candidato novamente. Por que você decidiu se recandidatar? Professor, eu sei que, como eu, outros colegas também, quando nós estamos, às vezes, no meio do mandato, muitas vezes, eu confesso que várias vezes pensei em sair da vida pública, porque é muito difícil também o mandato, a questão de você ser legislador, vereador no município. Só para você ter ideia, tem situações em que a gente vai a um bairro resolver alguma questão, ver e passar para algum secretário resolver, e quando a gente chega lá, não tem condições da gente ficar ali por muito tempo, pois as pessoas, quando nos veem, já, às vezes, começam a fazer pedidos pessoais, e aí, infelizmente, nós temos de se retirar. E aí, eu queria defender a profissão de vereador, que não é muito fácil, pois quando a gente estamos em campanha, está certo da gente ir em busca, ter pedidos, isso é normal no pleito eleitoral. Agora, quando você está no mandato, é difícil de você, muitas vezes, ir no bairro fazer algum trabalho. Então, eu queria defender a classe de vereadores, pois quem está entrando agora, muitas vezes, nos critica, mas não é tão fácil de você ir até a população, né, e tentar resolver essas questões, porque eu vou dar um exemplo para você. Nós foi resolver uma questão lá no Biacó, um esgoto, e quando a senhora me reconheceu e me pediu um portão de R$400. Aí eu falei, minha irmã, eu estou aqui tentando resolver a questão do seu saneamento básico. Ela disse, mas eu quero um portão. E aí eu disse, mas eu vou, nesse momento, só resolver a questão do saneamento básico. Então, muitas vezes fica até difícil da gente trabalhar, pois muitas vezes as pessoas, infelizmente, a partir do ano 2000, por aí, a nossa cidade foi colocando na mente das pessoas o individualismo, e as pessoas muitas vezes não olham de forma geral, do bem comum do seu bairro, da sua rua, do seu sítio.
muitas pessoas pensam em si próprio, só no benefício próprio, e se esquece que nós somos um município, uma cidade, e precisamos resolver bastante coisa nela. Então, muitas vezes, eu confesso que muitas vezes pensei em sair da vida pública, mas também quando chega algum amigo ou amiga que votou e confiou na gente para que a gente possa pleitear, né, confiou o voto e nos pede, não tem como nós negar também, pois quando um cidadão confia um voto a um vereador, nós precisamos honrar aquele voto que foi confiado. E aí a gente vai em busca para resolver essas questões nas comunidades, nos bairros. E aí, quando chega agora numa reta final dessa, aí você fica no encruzilhado. Eu saio, fico, vou, e aí, né, ainda saiu alguém muito próximo de nós aqui, que é o nosso pré-candidato Ademo Duarte, então eu não vou deixar ele numa luta dessa só, eu vou, juntamente com ele, lutar para que a gente possa conservar o legado que vem dessa administração e ampliar e melhorar aquilo que se tem na cabeça e os projetos que tem para que possa melhorar o nosso município. Então, o que mais me deu força, né, além da minha família e amigos, me incentivar para continuar, também foi essa questão do nosso querido Adelmo, que ainda faz parte da família. Então, esse foi um das questões de a gente se colocar à disposição. Oi, já que você também tocou nesse assunto, e é outro assunto que eu também abordo no meu trabalho, quando foi que nós, enquanto sociedade, nós trocamos a visão, a imagem do vereador, que deveria legislar e fiscalizar, para um agente provedor, né? Um assistencialista? Tem jeito de isso ser modificado? Sim, tem. Mesmo porque, desde o início da democracia, nós somos representantes de classe. O legislador, o vereador, desde lá da Grécia. Por isso que muitas vezes as pessoas não entendem, né? Que às vezes tem um vereador. Eu vou dar um exemplo. A minha amiga, a vereadora Mônica, ela tem um legado na área dos servidores públicos, né? Assim. Então, é claro que quando se tem um projeto falando sobre servidor público, é necessário que eu também discuta e fale a respeito da questão daquela classe. Então, é necessário que a população entenda que nós somos eleitos para representar não somente um município, como somos representantes de todo o município, mas também de uma classe de pessoas que querem nos colocar lá como representantes. Mas, infelizmente, no nosso município aconteceu uma coisa interessante, que na década no início do ano 2000, por ali, naquele momento, no meado da década de 90, começou a questão do assistencialismo. E o assistencialismo é terrível, porque não tem nem como você falar contra o assistencialismo, porque você vai dizer, mas o cara está ajudando o outro lá e você faça a sua parte também. Então, ou você tem uma parte do seu mandato para fazer o assistencialismo, ou então dificilmente você é reeleito, pois as pessoas entendem que o vereador ele tem que ser assistencialista, né? Mas a função maior do vereador, pronto, agora mesmo nós votamos a LDO do município, iremos votar o PPA, né, a LOA. Muitas pessoas que talvez estejam colocando o nome à disposição agora, e eu não estou criticando, pois nós somos uma democracia e é necessário que haja essa ajudação de servir ao município, mas é coisa estranha essas pessoas, pois eu creio que a função maior do vereador é essa questão de discutir, aprovar, colocar emenda na questão das leis orçamentárias do município, né? Que se o vereador não fizer isso, o município está travado e não vai para frente. Mas a maioria das pessoas entende que o vereador ele tem que ser um assistencialista, onde nós somos legisladores e o papel mais importante é em fazer lei, colocar leis, colocar emendas e fazer que o nosso município possa desenvolver nessa questão
das leis lá na Câmara dos Vereadores. Mas é como falei, se a gente não tiver um pouco de assistencialismo e ajeitar a população nessas outras áreas, terrivelmente a gente é reeleito. Certo. Deixa eu só dizer uma coisa para os nossos ouvintes, né? Aqueles que estão assistindo o programa. Você pode pensar aí que eu até agora só entrevistei pessoas vereadores, candidatos da situação. Não. O primeiro programa foi com um candidato oposicionista, né? E hoje seria com Mônica, inclusive, né? Desculpe, não hoje, na quinta-feira passada. Mas por conta de saúde, de doença, né? Ela não pôde fazer o programa. A gente vai esperar uma nova data aí, certo? Outra coisa, Iri, você disse que o vereador ele é representante de classe, né? E isso já me remete à nossa próxima pergunta, que é exatamente qual o foco da sua legislatura? Você que já teve 2 mandatos e está em busca do terceiro. Qual é o foco do seu mandato? Novamente repetindo que uma coisa que eu prezo e aprendi na política em ter ética, não desfazendo dos meus colegas, eu sou o único vereador que moro na zona rural do município. Eu coloquei quando eu cheguei aqui, eu e minha esposa, e a gente pensou em morarmos aqui, nesse lugarzinho aconchegante que a gente fez aqui para nós. E eu não pretendo sair daqui. Até o final da minha vida, se Deus quiser, aqui é o meu paraíso que eu estou formando ainda, né? E algumas pessoas até perguntaram, por que você não vai para a cidade lá, que é onde acontecem as coisas? Eu disse, mas eu preciso estar aqui com a minha comunidade, com as pessoas que confiam em mim, que a minha base eleitoral é aqui na zona rural. E eu creio que isso responde à sua pergunta a respeito do qual é o meu foco. O meu foco é essas comunidades aqui a qual eu represento, que viviam abandonadas na questão de representação. Então, só para você ter ideia, hoje eu ando por aqui à noite e vejo as luminárias que a gente lutou para que fosse colocada aqui, pois essa população da zona rural, não só aqui, como de outras regiões do município, paga a taxa de iluminação pública desde 2002, né, e não tinham direito a essas luminárias, a gente está colocando, é pouco, mas é o que a gente pode fazer, né? Às vezes a pessoa pode dizer, mas uma luminária você está falando, mas é isso que nós estamos lutando para que o poder público venha corrigir essa injustiça, pois já vai fazer aí quase 20 anos que essa população vem pagando taxa de iluminação pública e não tem direito a essas luminárias. Então, isso eu estou falando, eu posso falar aqui de transporte escolar, para as crianças, de ônibus, rota de ônibus, para que esses jovens e crianças não possam andar muito metros ou quilômetros por questão de assistir suas aulas. Então, eu creio que eu estou fazendo meu trabalho e é esse público que eu represento e trabalho, sem esquecer, como já falei, os demais as pessoas que moram no nosso município, pois quando se tem um projeto aí falando sobre segurança pública, nós vamos discutir sobre segurança pública, pois atinge não somente na rural como na cidade, como os diversos outros projetos. Mas o meu foco principal é o meu povo aqui, onde eu tento representá-lo da melhor maneira possível. Falando ainda em zona rural, já que você disse que representante dessa classe rural, né? Como é que você vê o aspecto rural em Lajeado? Quais são as demandas? Você já falou da evolução, né? Se quiser falar mais, pode falar. Mas quais são as necessidades que Lajeado tem hoje na zona rural? Lajeado não tem uma grande zona rural, mas tem uma zona rural, né? Ao redor de todo o município, nos limites
da cidade, nós temos zona rural. Quais são as necessidades dessa zona rural? Ademir, a nossa vocação, desde o princípio do nosso município, foi a agricultura, a pecuária, né? E depois, aí, pelo meio dos anos 80, veio a avicultura, que inclusive já tivemos aqui uma cooperativa, né? Que depois veio a falir. E depois, no vácuo quando a cooperativa faliu, e aí se criou uma empresa que está em atividade, eu creio que é o maior empresário que mais emprega no nosso município, que é o senhor Zé Corno, né, a Avicultura Santa Quitéria, que trabalha no ramo da avicultura. Então, o nosso município, só para você ter ideia, esses anos de seca que tivemos, quem segurou São Bento do Una foi Lajedo, com seus poços, né, semi-artesianos e artesianos, foi quem manteve e segurou não somente São Bento do Una, como também Cachoeirinha e outros municípios que dependia das águas do subsolo do nosso município. Então, o nosso município, geograficamente, ele está bem localizado, né? Ele é composto de pequenas propriedades, com exceção aqui dessa área mais a leste, que pega ali Serrote, aqui até Água Fria, que são terras mais de ribeira, ou de ribeira, como diz o Matuto, e elas são as propriedades maiores. Mas essa área mais do Agreste, e aqui a Prata, que tem um intercâmbio ali com a Zona da Mata, são pequenas propriedades. E nós estamos, nesses últimos anos, com dificuldade, porque a agricultura está evoluindo e está necessitando das máquinas. E as máquinas, para mexer nessas pequenas propriedades, têm dificuldades. Então, como falei para você anteriormente, a zona rural, a partir de certo momento, houve um êxito muito grande para a área urbana, tanto que a nossa cidade hoje é enorme, né, e criou-se alguns bairros com algumas dificuldades de infraestrutura, né, com esse loteamento que está ao redor da área central, que a grande maioria é composta de pessoas que vieram da zona rural. Aqui, por exemplo, a Zé Vem Caldeirão, que tem bastante casas abandonadas, que foram aqui para Fernandes, pessoal ali de Cupim, Serrote, que vieram ali para pelo loteamento Vilela e Micro-ondas, né? Essa região da Prata aqui, que veio aqui para... Ori, deixa eu lhe fazer uma outra pergunta. Ainda dentro já que você falou nesse êxodo rural que houve, né? É uma coisa que houve no Brasil todo e em Lajeado não. Mas a pergunta é a seguinte: esse povo, talvez eles vieram em busca de emprego, em busca de estudo para os filhos, né? Hoje a gente tem muita gente da zona rural que faz universidade, mas eles não abandonaram, eles deixaram de morar na zona rural, mas eles não abandonaram as terras, né? Eles ainda cultivam lá. Sim. Então, essas pessoas, elas vieram por diversos motivos, alguns por segurança, né? Que a área rural tem mais essa questão para as casas ser afastadas, às vezes tem problema de segurança, mas o interessante é que ainda a nossa zona rural é muito produtiva, diversificada. Só para você ter ideia, nós temos desde produção de frutas e legumes, a avicultura, pecuária, né? Pecuária de leite, como aqui no Santana tem uns meninos ali que criam um gado num composto bravo. Então, imagina o cara construir uma granja e as vacas ficarem lá dentro, né, com os ventiladores e uma cama de pó de serra para elas ficarem ali no conforto. Imagine, nós temos isso na gente, né, produzindo acima de 35 litros, 35, 40 litros de leite diário. Isso nós temos em Lajeado. Então, nós somos bem diversificados a nossa produção agrícola e pecuária com a agricultura. Então, as pessoas das zonas rurais, eles, na realidade, eles não são muito exigentes
Eles querem apenas o quê? Uma estrada feita, entendeu? Essa questão, às vezes, os pequenos produtores, uma aração de terra, uma limpeza de barreiro, de açudes. Então, o que eu creio que mais necessitamos nesse momento agora é a questão de capacitação para que essas pessoas possam produzir melhor, com mais qualidade e com alta produtividade. Eu creio que o que às vezes necessita, entendeu? Principalmente para o pequeno produtor, porque as pessoas que moram na zona rural, que investem, eles investem mesmo. O cara vai construir a granja, faz empréstimo, faz a granja e bota, independente de se o governo estiver participando ou não, ele é empreendedor. As pessoas da zona rural, como da cidade também. Mas a nossa zona rural é muito diversificada. Temos um problema sério na questão territorial, pois tem muita divisa que é de outros municípios, tanto que, e esse é um problema do poder público também, pois para o IBGE nós temos 40 mil habitantes, mas nós sabemos que a nossa demanda é aproximadamente 50 mil habitantes, ou seja, muitas pessoas que moram em municípios vizinhos que se beneficia do poder público. Ou seja, é como se uma mãe tivesse de dividir aquele recurso que é mandado para outros filhos adotivos, entendeu? Eu vou dar um exemplo para você. O Olho d'Água é no município de Calçado e quem dá assistência, ou seja, o FPM, os recursos que vêm para aquela população, vêm para o município de Calçado. Ou seja, o prefeito de lá é quem recebe esses recursos. Mas quem dá atenção e cuidado àquela população aqui do Olho d'Água e algumas áreas da zona rural é o município de Lajeado, pois nós não vamos poder deixar esse povo órfão. Então, tem essa questão também, o nosso município ser pequeno, né? Mas o que eu sou da base do governo e eu vejo o esforço do governo em tentar melhorar a qualidade de vida dessa população que mora na zona rural. Eri, como você sabe, eu sou professor e também professor de geografia, né? E lá quando a gente está no sexto, sétimo ano, a gente logo ensina para o aluno que 80% da nossa 80% do alimento que chega nas nossas mesas, eles são produzidos pela agricultura familiar. E o Brasil, historicamente, ele investe muito, né, desde o período colonial, naquilo que é de exportação, né, no plantation, né, na monocultura, hoje na cultura mecanizada, né, são altos empréstimos, às vezes com perdão, né, com juros baixos. E mesmo com o Pronaf, a gente vê assim meio que a agricultura familiar abandonada, porque aqui na gente, pelo território ser pequeno, nós, como você também já disse, nós somos formados de um conjunto de pequenas propriedades, né? E dentro dessas propriedades, eu não sei se é por conta da questão da proximidade, não tem propriedade aqui, acho que o sítio mais longe aqui é o Pereiro, né? Ou seja, mais de difícil acesso, né? Mas as pessoas, elas não desenvolvem projetos de autossuficiência, né? E parece que também não são instruídos para isso. Eu vejo tantos carros da Embrapa, né? Desses institutos, mas eu não vejo nenhuma propriedade, por exemplo, com aquele projeto da Embrapa mesmo, que é a criação de peixes e verduras, né? E frutas. O sisteminha, né? O sisteminha. Sisteminha, exatamente. Me falhou o nome agora. Inclusive, eu fiz aqui em casa uma coisa bem parecida e cultivei alface com isso. Eu achei muito bom. E é uma coisa que não investe muito dinheiro, mais tecnologia do que dinheiro, né? Do que capital. E outra coisa que eu vejo também é a questão... Marco Freire já dizia, né, que o nordestino ele é um pouco teimoso, né?
porque ele planta, mas ele fica sujeito aos intempéries, né? Se chove ou não chove. E ele disse que a gente deveria investir mais na criação de bodes, né? de ovelhas, Uhum. enfim. Mas a gente tem uma região aqui, principalmente essa que faz divisa com calçado, que ela tem uma boa produção quando tudo vai bem. Eu acredito que esse ano, apesar de tudo que houve, eu acho que vai ser uma safra muito boa para nós aqui, né? Já vem sendo. Mas o que eu vejo para o produtor rural é uma tristeza na hora de vender, né? Por quê? Porque ele compra a semente cara, às vezes ganha, mas às vezes não é suficiente, ele tem que comprar. Ele tem todo aquele trabalho, não há financiamento para que ele faça isso, ele fica sujeito à condição climática, né, ao tempo. Ele, depois, quando consegue finalmente colher, aí ele tem que vender barato, né? E aí ganha o atravessador, ganha o vendedor, mas o que rala mesmo o agricultor não ganha. Ele só ganharia, na minha concepção, se ele conseguisse armazenar esse feijão para depois vender. Eu não sei se eu estou falando besteira aqui, que eu não sou exatamente um homem de agricultura, mas eu vejo isso. Se eu tiver errado, você pode dizer. Mas não há condições nem dele fazer o armazenamento por conta dele não ter o espaço, né, de armazenamento, tanto também porque ele tem que vender logo para pagar o que está devendo, né, seja mão de obra, seja o que for que ele está devendo, até mesmo o sustento. De tudo que você falou até agora, dessas demandas que a zona rural tem, essas que eu expus agora, você acha que o poder público, né, os vereadores podem fazer projetos e esses projetos são viáveis para que a prefeitura possa ajudar nesse sentido? Sim, sim, professor. Podemos fazer projeto. Agora, nós temos uma dificuldade grande, não só no nosso município, como nos demais municípios, que as secretarias, se você observar e a população que nos ouve, as secretarias que funcionam são aquelas secretarias que têm os recursos tarimbados, saúde, educação, assistência. Secretaria de Obras, por exemplo, necessita, que nós chamamos obras para simplificar, mas é de urbanismo e infraestrutura. Mas agricultura e obras, né, eu estou falando de linguagem popular, ela necessita de recursos locais. Não há recursos federais para essas secretarias. Mas o problema ainda é mais sério. Veja só, nós temos o IPA, que é um Instituto Agronômico de Pernambuco, que é uma utopia. A gente não vê esse pessoal trabalhando, que era para fazer um trabalho aqui no município. E olha que aqui nós temos uma sede regional, ali na Pacheco Medeiros. Né? Eu vejo um monte de Fiat Uno em frente àquela... Será que esse povo está dando assistência? Se você perguntar o que esse pessoal estão fazendo, esse pessoal era para estar no campo, dando assistência ao produtor, entendeu? Porque assim, o produtor, com qualquer ajudazinha, qualquer instrução, ele começa ali a fazer, cava um poço, coloca ali, fazer uma irrigação de gotejamento, entendeu? Já começa a valorizar o seu produto, às vezes já bota uma banquinha na feira para vender diretamente ao consumidor, né? Porque nessa história que você falou aí, vocês e nós consumidores somos lesados também, porque o produtor é lesado porque não conseguiu valorizar seu produto. E quem ganhou foi o intermediário, o atravessador, que pega aqui e entrega ali. Só para você ter ideia, eu estou aqui numa região, nós produzimos queijo de coalho,
E aí, quando a gente chega no mercado, o queijo de coalho é R$ 23, R$ 25, e nós vendendo aqui por 14, 13. Quer dizer, se nós vendesse a 16 para o consumidor, ganhava nós e ganhava o consumidor. Nós temos uma dificuldade incrível, até mesmo por conta da nossa colonização, de produzir e criar cooperativas. Se nós tivéssemos cooperativa, resolvia toda essa questão dos pequenos produtores, pois a cooperativa ia dar condições para esses produtores produzirem e negociar ou guardar seus grãos, o que ele produziu. Mas só que, infelizmente, é como eu falei, vem o individualismo, que aí veio da nossa colonização, né? Porque isso lá no Sul, eles fazem lá brincando, uma cooperativa lá, e produz, e anda, e todo mundo tem lucro, todo mundo ganha. Né? Mas aqui é o seguinte, às vezes eu estou trabalhando para derrubar o meu vizinho aqui do meu lado, que está produzindo, e aí, muitas vezes, nós não se unimos. Se nós uníssemos, nós dois e mais outros, e construíssemos uma cooperativa, nós não dependíamos nem do poder público. Nós não ia ficar agora cobrando do poder público, que também, como eu falei aqui no início, não há recursos para fazer alguma obra para que esses produtores possam produzir com qualidade. Então, veja só, hoje a nossa Secretaria de Infraestrutura, de Agricultura, por exemplo, tem a questão do abastecimento de água na zona rural, que ainda se abastece, por isso que quando você perguntou lá no início, como é sua ideologia, eu sou de direita, o meu pensamento é ir lá resolver e deixar o povo sem depender dessa questão, porque, peraí, professor, como foi que a gente errou? Como é que nós estamos num tempo desse, com a tecnologia que temos, e ainda estamos abastecendo a nossa população com carro-pipa? Será que daqui a 20 anos, daqui a 30 anos, ainda vamos estar ainda abastecendo? E eu não tenho nada contra os pipeiros, viu? Mas eu creio que nós precisamos resolver e dar condições para essa população ter água em casa sem precisar estar sendo abastecido suas cisternas com carro-pipa. Isso eu estou dando um exemplo de alguns trabalhos que é feito na Secretaria de Agricultura, mas os recursos recursos próprios que vêm, às vezes, de alguns impostos dos cidadãos que pagam seus impostos aqui no nosso município. Não há recurso federal para a Secretaria de Agricultura. Eri, qual é o peso da economia rural para Lajeado? É enorme. Só para você ter ideia, o último censo que tivemos, ia ter outro agora, infelizmente, a pandemia não permitiu que houvesse o censo agora em 2020. Vem logo, a agricultura vem logo após o comércio, ou seja, nós temos o comércio, e o nosso comércio é forte, e nós sabemos disso, e logo após vem a agricultura. Isso mostra que, se a agricultura está em segundo lugar na questão econômica do nosso município, então a agricultura é forte no nosso município, né? Infelizmente, nós tivemos alguns anos de seca que atrapalhou muito a questão da produção agrícola, mas esse ano, por exemplo, já, graças a Deus, já melhorou muito a vida aqui na zona rural, onde podemos produzir bastante. Ok. Eri Vasconcelos, você é vereador da situação, não é assim? Sim. Você representa o seu prefeito. E o seu Também. prefeito, o candidato que vai para as próximas eleições, não é assim? Não há como não fazer essa ligação, né? Muito bem. Dito isso, eu gosto sempre de perguntar um ponto positivo. Eu sei que você, como situacionista, você tem muitos pontos. Mas se fosse para você escolher um, qual você escolheria para dizer o ponto positivo
da administração atual? Eu creio, professor, que foi a questão, entre outros, mas eu vou falar, você pediu só um, eu vou dizer que foi a saúde, pois saúde é prioridade. Veja só, quando a gente pergunta, alguém pergunta o que nós pediria a Deus, né? Alguma coisa assim, a pessoa dizia o quê? Saúde. Porque sem a saúde nós não teríamos nada, né? Lembrando que essa saúde atinge principalmente aquela camada mais pobre do nosso município. Ou seja, quem realmente necessita. Porque se, por exemplo, eu não tenho, mas eu poderia ter, por exemplo, um plano de saúde do particular, e aí tanto faz, tanto fez se tem médico no hospital, se tem enfermeiro, se, entendeu? Então, eu creio que a saúde, que eu acho que é a principal bandeira da atual, né? Eu creio que é o ponto forte da administração, né? Lembrando que tem outras melhorias em outras secretarias, mas você pediu para eu falar a respeito de uma, e eu estou falando da questão da saúde. Certo. A gente tem que entender que a saúde ela é gerida pelo SUS, né? São Sim, verbas federais que vêm, mas a administração é feita sim, a administração e os projetos são feitos pelo gestor municipal, sim, certo? sim. Ok. E um ponto negativo? Eu creio que é a infraestrutura. A infraestrutura do nosso município, eu creio que é onde a administração está pecando, e ela também tem culpa e não tem. E eu vou explicar por quê. O nosso município, como falei já anteriormente, a Secretaria de Infraestrutura, Urbanismo e Infraestrutura, ela necessita de recurso próprio, ou seja, tem de haver uma arrecadação local. E aí, veja só, imagine uma cidade onde 80% dos contribuintes não pagam IPTU, que é o nosso principal imposto. Como é que vamos ter recurso para manter uma cidade enorme como Lajeado? Pois Lajeado está uma metrópole. Se você pegar, sair lá do loteamento da Prata, ali perto de Veba, e vier aqui para o Biacorno, você vai ver que é uma extensão enorme, né? E está sob a jurisdição de uma secretaria sem recursos. Olha, nós não pagamos taxa de saneamento, não pagamos. E não pagamos porque nós não temos saneamento. Centenas de metros que temos de esgoto, de saneamento do nosso município, é despejado nos nossos riachos. Não é assim? Então não tinha lógica cobrar da população uma taxa de saneamento que as pessoas que o esgoto não está sendo tratado. Então, aí vem o IPTU, né? No último ano foi feito um balanço em que a dívida com o município era de 6 milhões de reais. Veja só, é muito dinheiro, né? O tribunal fica sempre cobrando do gestor para que cobre das pessoas, pois o gestor ele não pode. Como é que o gestor disse que está passando dificuldade financeira, mas tem 6 milhões para receber? Não é complicada a situação, mas fica difícil, porque vem aí também a questão política, né? Se você for cobrar essa dívida na justiça, tem um problema também das pessoas não entenderem que muitas vezes o gestor precisa desse recurso para cuidar da cidade. Então, eu creio que aonde tem esse problema também é a questão da infraestrutura. Lembrando que tivemos um projeto aqui de 33 milhões de reais da Escavo que também não foi iniciado, está aí pela metade, e não foi concluída a obra, né? Lembrando que aonde a Escavo trabalhou, ele não concluiu em lugar nenhum. Todas as cidades estão com essa obra inacabada. Votamos recentemente o Plano Municipal de Saneamento, né? O Congresso Federal votou recentemente
a questão da lei do saneamento, né, assim, e creio que em breve, né, eu creio que vai começar, pois parece 70% ou 75% da maioria dos municípios no nosso Brasil não tem saneamento básico, e isso contribui também para a questão da maioria das doenças que temos no nosso município. Então, é necessário que se faça, termine essa obra, conclua, né? Mas a população precisa também saber que ela precisa contribuir para que essas questões públicas também funcionem, né? Porque, recentemente, uma mulher me cobrando um trabalho lá na rua dela, eu disse: senhora, por favor, me dê a senhora está pagando o IPTU, me dê Ela disse: faz 5 anos, meu filho, que eu não pago. Eu disse: minha filha, é assim que funciona em todas as cidades, né? Mas, infelizmente, aqui criou-se uma cultura das pessoas. Esse ano está isento por questão da pandemia, mas a população precisa entender que é necessário ela contribuir para que possa cobrar do gestor essa questão da infraestrutura. Agora vai a nossa parte que eu digo para os entrevistados da situação, que é a parte um pouco mais cutucante, né? Vamos dizer assim. Eu queria a sua opinião sobre alguns pontos que são, para mim, verdadeiros abacaxis dentro de Lajedo, certo? A primeira dela, eu acho que você já acompanha isso, que é a previdência pública. A saúde da nossa previdência, né? Nós precisamos de um certo número de servidores, desde que foi separado, né? Os servidores municipais não contribuem mais com o INSS e foi criado um instituto próprio, e é preciso que a totalidade, né, dos servidores contribuam para esse sistema, para que os aposentados possam receber. E tem que ser numa proporção, pelo menos aí 1:10, né, como foi no começo da Previdência brasileira. Acontece que, no passar dos tempos, a gente está aposentando mais, né? Lógico, aposentando com a devida merecimento, né? O cara contribuiu os anos que era de direito contribuir e tem que receber. E a gente está abrindo poucos concursos, né? Porque contratado não entra nessa conta, porque contratado ele contribui, eu acredito, com o INSS, não é assim? Regime geral. Exato. Regime geral. Exato. Como está a saúde da Previdência Pública em Lajedo e até quando essa saúde pode ser garantida? Porque é um aspecto também inviabilizante de fazer obras na cidade, né? Porque se o governo público, se o poder público, ele tem que colocar dinheiro no caixa da Previdência, ele deixa de fazer outras coisas, né? Diga você. Muito bem. O que eu entendo, e a gente já discutiu na Câmara diversas vezes, e aí eu preciso cobrar da população, porque muitas vezes a população cobra de nós, vereadores, legisladores, mas muitas vezes ele não acompanha as discussões na Casa José Vital dos Santos. Então, é necessário que a população entenda que a gente discute diversos projetos, né, na Câmara de Vereadores. E um desses projetos, a gente discutiu, foi a questão da Previdência, né, do IPCEL, e eu entendo assim que quando se desligou e se criou o regime próprio, já teve um problema sério, pois aqueles que contribuíam com o regime geral, não houve repasse. Ou seja, o INSS disse que não tinha dinheiro para repassar por recurso para a Previdência própria. Então, já ficou, né, ali uma dívida do INSS com recurso próprio,
com a previdência própria, mas ela bem gerida e deu para continuidade para que as pessoas, eu creio, professor, viessem a se aposentar. Eu creio que um dos maiores problemas é essa quantidade de anos sem concurso para renovar servidores, né? E a última prestação de conta do diretor, do presidente do IPSEL, existe ainda hoje um fundo muito bom, né, que dê para alguns anos garantir que os servidores tenham o direito à aposentadoria, mas o mais urgente possível precisamos fazer um concurso para renovar, pois é assim, o Brasil, a Previdência do Brasil é o seguinte: o senhor que está contribuindo hoje está contribuindo para aqueles que estão aposentados. É assim que funciona. Se não renovar esses servidores, alguém lá na frente vai ficar sem o fundo, sem o recurso para ter direito à aposentadoria. Então, é assim que funciona todos os fundos de previdência, né? No momento, ainda estamos numa situação estabilizada, mas é necessário que se faça concurso público o mais rápido possível para que estabeleça essa questão do IPSEL, né? É por isso que existe a lei do concurso, né? Sim, sim. Porque O último que nós tivemos, pode dizer. o último que a gente teve aqui no município, eu creio que foi em 2009, não é isso? Em 2009. Então, está aí aproximadamente 11 anos e é necessário que se faça. A última prestação de conta, nós estamos numa situação ainda boa, apesar que o município ainda está pagando dívida de gestões anteriores. Só para você ter ideia, isso aqui eu não estou fazendo política, foi o que ocorreu. Em 2012, ficou 3 meses sem repasse, e aí teve de negociar para que se pagasse parcelado, e a gente votou isso na Câmara para que o povo precisa entender isso também. Quando o prefeito é ruim, ele geralmente deixa a dívida para o outro, e o outro tem que pagar porque é a prefeitura que deve, não é o prefeito. Viu? Eu queria que vocês entendessem isso também, para quando vocês for votar, vocês escolham bem os seus representantes, porque em 2012 ficou uma dívida com o IPSEL, e eu tenho como provar isso, pois não houve repasse dos últimos meses daquela gestão, e aí ficou uma dívida para o gestor seguinte pagar essa dívida. Então, é necessário que a população entenda que o Poder Executivo tem que botar pessoas de qualidade lá dentro para que não fique causando dificuldade dentro da gestão pública. Muito bem, senhor. E a gente fica até com medo, né, de acontecer o quê? Eu contribuo hoje, né, mas com determinada porcentagem do meu salário para o IPS começarem as dificuldades, essa porcentagem seja aumentada quando ela poderia ser solucionada por um concurso público. Mas aí, novamente, a gente entra na questão do capital político, né? Porque interessados em permanecer no poder, o concurso público, de certa maneira, ele é impopular, porque ele abre vaga para todo mundo, não só pessoas de Lajeado, né? E ele diminui o número de contratados, né? A gente sabe aqui que o contratado ganha, por exemplo, professor, que é a minha área, né? O contratado ganha menos do que o professor, que é concursado. Então, há um desgaste, não é verdade? Bom, a gente falou de muitas demandas aqui. A gente falou que as demandas elas só podiam ser resolvidas através de dinheiro em caixa. E que Lajeado é uma
cidade que não arrecadar, o ano que não arrecada. E até tomando a estatística, o modelo, né, de Pedro Mello, que eu vi ele falando, né, quando a gente compara uma cidade, a gente não pode comparar administrações cronologicamente, né? A gente tem que comparar administrações com cidades do mesmo porte. E aí eu vi, por exemplo, a cidade eu fiz uma comparação nessa questão de arrecadação de impostos entre Lajedo e Serra Talhada, por exemplo. São cidades com população homólogas, né? E o que é que a gente viu? Serra Talhada ela consegue arrecadar mais de 3 vezes, né? Quando a gente fala de impostos que são mais flexíveis, se ele não pagar IPVA, o carro dele vai ser apreendido, não é verdade? Mas o IPTU não se tem o costume de, mesmo adentrando na dívida ativa do município, alguém vir tomar a casa da pessoa, né? Em alguns municípios isso acontece. Mas lá, nesses tipos de imposto, se arrecada mais de 3 vezes do que Lajedo. Como você disse, e eu também acredito, não é possível se administrar uma cidade sem recursos próprios. E é por isso que eu quero que você fale sobre autofinanciamento do município, né? A receita do município. Professor, eu só vou dar um exemplo para o senhor na questão de infraestrutura de uma praça. A Praça Manuel Ferreira. Essa praça ela foi construída no ano de 65 por finado Arlindo Ferreira e homenageou seu pai, que pega ali da Major Capitu não, da Praça Cipriciano Cardoso até Agamenon Magalhães. Ela ali atravessa ali ao lado do Mercado Santa Ceia. Ela tem 55 anos. Não precisa ser especialista em questão de engenharia para saber que aquela galeria que foi construída e a praça está, as ferragens, o mais bem feita que foi feita, porque ela já está com 55 anos, isso mostra que ela já foi feita bem feita, né? Mas ela não tem mais condições de suportar aquele peso daquela laje, daquelas maquises que fizeram naquela praça. Então, é necessário que se desmanche toda aquela galeria e faça novamente uma nova galeria naquele Riacho da Prata ali, pois é um lugar úmido, né? Onde está passando ali o esgoto. Então, quando o senhor me pergunta como a gente pode arrecadar, veja a situação do nosso município. Geralmente, quem vota no grupo atual, que você vai pedir para que ele pague o IPTU, ele diz, oxe, eu não vou pagar nada que eu votei no homem. Quando você vai para a oposição, aí a oposição diz, oxe, eu vou pagar nada para cair dinheiro nos corpos públicos e dar condição do homem trabalhar, e ele não sai mais nunca da prefeitura. Então, um dos grandes problemas do nosso município é essa questão. Nós temos de tirar esse lado político. Pronto, quando eu citei nesse instante a vereadora Mônica, que é minha amiga, pois eu aprendi a fazer política para discutir no campo político, no campo das discussões. Eu não aprendi a fazer política brigando na vera, né? Na vera e brigando. Eu não aprendi a fazer política dessa maneira. O meu professor, até hoje, ele está no meio político e ninguém tem o que falar dele, porque em momento nenhum ele nem respondia às provocações. Ele aprendeu a fazer política e eu tento imitá-lo, porque as discussões têm de ser no campo político. Então, eu só estou dizendo aqui que dos 3 vereadores lá, eu não tenho problema com nenhum deles, são todos meus colegas de trabalho, e muitas vezes a gente discute na tribuna sobre uma questão, eles discordam de uma coisa, eu mostro o outro lado da história, mas a gente nunca levou isso a sério ao ponto de ficarmos
brigados um com o outro. Então, é necessário que a população entenda e os políticos também entendam. Eu não estou falando aqui que o próximo gestor vai fazer isso, mas um dia vai ter de aparecer alguém com coragem para dizer, espera aí, vamos resolver essa questão. Lajedo é uma cidade mais pequeno porte, não é uma vila. Lajedo é uma cidade de médio porte, bem localizada no agreste meridional, forte no comércio, né? Tem tudo para desenvolver e ser uma grande cidade aqui na nossa região. Mas é necessário que os políticos também tenham essa coragem, né, de dizer, espera aí, vamos contribuir. Olha, tem pessoas aí que têm 100 casas. E eu não tenho nada contra ele ter 100 residências no nosso município, 100 casas. E eles cobram o aluguel dessas casas, eles alugam essas casas. E não pagam IPTU dessas casas. Então, uma pessoa dessa, na hora que você, meu amigo, você vai ter que pagar o IPTU, você não está sendo beneficiado com os aluguéis dessa casa, então você vai pagar o IPTU. Essa pessoa vai te odiar, mas recurso vai ter na cidade para que você possa trabalhar, né? Então, se a gente for agora ficar com medo do que as pessoas vão achar, né? Se as pessoas vão ficar com raiva porque a gente vai ter de cobrar o que é nosso por direito, entendeu? Então, nunca vai acontecer. Alguém vai ter coragem de tomar essas decisões que não é muito bom para o lado político, mas em compensação, e eu vou dizer mais uma coisa, quando for no final do mandato o povo não está aplaudindo esse gestor, porque quando eles veem o resultado desses recursos investidos no município, eles vão dizer, é esse gestor que eu queria, o gestor que organizou o trânsito, que ajeitou a questão da metralha, da sujeira na cidade, entendeu? Organizou Outro problema sério que nós tivemos também foi a questão dos loteamentos irregulares. Nós temos diversos loteamentos aí que os caras venderam, pegaram o dinheiro, botaram no bolso, investiram em outras coisas e deixaram lá a população sem infraestrutura alguma. Porque a lei do loteamento, e aí eu lhe digo, o gestor que permitir que o cara pegue uma propriedade privada, loteie, venda à população e não cobre dele as 4 coisas exigidas pela lei do loteamento, pelo nosso plano diretor, então quem deveria sofrer as consequências das críticas é esse gestor, que permitiu que o cidadão vendesse uma área caríssima, porque você lembra que quando qualquer loteamento nosso aqui era 30 mil, 20 mil reais o terreno, ou seja, qualquer hectare de terra vale R$1 milhão, R$1 milhão e tanto. O cara botava o meu fio e vendia esse valor, né? E aí ele se esqueceu de colocar, às vezes, água encanada, saneamento, calçamento, asfalto, iluminação pública. Pelo menos essas 4 coisas precisa ter num loteamento para que você possa abrir venda. Porque o cidadão que vai morar nesse loteamento precisa ter essas 4 coisas. Pelo menos isso é necessário para que você tenha condições de vida. Então, alguns gestores deixaram isso acontecer e agora cai no colo de quem está governando para que calce essas ruas, o asfalto, coloque saneamento, iluminação pública, né? Com a iluminação pública, você loteia um loteamento, você não gasta 3, 4 mil reais, você coloca a luminária dela, e aí você vende vários terrenos, todos os terrenos, e não coloca nem a luminária para que aquele espaço fique iluminado. Então, é necessário que o gestor cobre desses donos desse loteamento, para que eles também não ganharam dinheiro com as vendas dos terrenos das casas, então eles investam para que possa, porque o loteamento é uma propriedade privada, não é pública. Ela só se torna pública quando ela é entregue ao setor público. Então, é tudo isso que nós precisamos discutir para não ficar cobrando, muitas vezes, de quem realmente não tem o poder de resolver aquela questão. Então, eu só estou dando alguns exemplos de alguns casos e problemas que nós temos no nosso município, né? Precisa ser resolvido, né? Mas só se faz com dinheiro, e é preciso que se tenha essa arrecadação local para que possa
a prefeitura poder fazer essa questão, principalmente na área da infraestrutura e urbanismo, né? Que seja gasto com... que se arrecade e seja gasto com honestidade, né? Sim, sim, sim. Ok, Eri. E na questão urbanização e infraestrutura, você já deu uma pincelada aí, alguma coisa, mas faça uma síntese aí. Urbanização e infraestrutura. Professor, um dos problemas sérios que nós tivemos desde o início da fundação da nossa cidade, eu creio que quem começou, ou quem fundou o nosso município, ele nunca imaginaria que a cidade ficasse do tamanho que ela está. Primeiro, começaram a construir a cidade contra os rios. Os dois riachos que cruzam a nossa cidade, o Riacho da Prata e o Riacho Doce. Ou seja, essas construções eram para ter feito fazendo marginais, pegando a lei dos caldeirões até lá no Poço, ou dos caldeirões até na PS 170. E aí, só para você ter ideia, ali na 19 de maio mesmo, as casas, o Riacho Doce, que é enorme, que nasce lá nos olhinhos d'água, ele entra por debaixo da cidade e toda vez que tem uma chuva de grande intensidade, ele causa transtorno, né? E não é fácil resolver essas questões de urbanismo, pois cabe agora indenização. E de onde vem esse recurso para indenizar aquelas casas? Abrir ali aquele rio, fazer uma marginal, pegando lá dos caldeirões até a PS 170, né? Porque a vantagem da marginais é que quando há enchente, quem é inundado é as pistas, né? As laterais, as pistas, e não as casas. Mas, por exemplo, tem alguns becos em nossa cidade que não passa carro, às vezes não temos dificuldade. Como é que vai agora resolver aqueles becos ali na área central, né? Muitas vezes os moradores jogam o lixo de cima dos apartamentos onde moram, dos prédios. Esse dia eu quase era atropelado por uma bolsa de lixo que alguém jogou lá de cima. Só para você ter ideia como é complicado. Então, imagina uma pessoa que joga o lixo de cima do apartamento, na rua, né? Mas nós temos esses problemas, né? E aí entra a parte do urbanismo, mas eu creio que vai chegar um momento em que alguém vai ter que tomar uma decisão desse tipo e resolver essas questões que temos. Esse ano mesmo tivemos problema com alagamento, né? E tudo isso foi construções irregulares, em lugares errados, né? E é necessário que chegue um momento que resolva essas questões, né? O loteamento também foi uma questão. Nós tínhamos 102 loteamentos aqui em 2012 para 2013, 102. Tinha algum loteamento em área rural, que ainda não estava dentro do plano diretor. Só para você ter ideia como é que se faz um loteamento numa área rural. O loteamento se faz em área urbana, né? Então, todos esses problemas aí vai se acumulando, mas eu vejo assim, o que dá para ir resolvendo e tentando ali resolver está sendo feito, entendeu? Eu vou dar outro exemplo sério, a Compesa. A Compesa não cobra taxa de saneamento no nosso município. Mas, por lei, onde ela fizer algum reparo da encanação, é necessário que ela conserte aqueles buracos que ela fizer no calçamento ou no asfalto, por lei. Só para você ter ideia como é complicada essa questão de lei e executar a lei, né? Porque a Compesa, onde ela fizer reparo, ela que tem que consertar, não é a prefeitura, não, porque a prefeitura não foi que danificou aquela área, né? Então, tudo isso tem que ser colocado em prática, porque senão, meu irmão, fica difícil. Porque você cobra de um lado, como eu falei aqui, se gasta com servidores e máquinas para recolher metralha. Mas quem deveria estar pagando a metralha para recolher é quem está fazendo as suas reformas, né? Porque nós sabemos que Lajeado tem um metro de chão mais caro do que Garanhuns, né? Qualquer imóvel aqui no centro da cidade vale R$1 milhão. Quer dizer, o cara tem um imóvel de R$1 milhão e não pode pagar R$30 para tirar a metralha que ele está produzindo, né? Então não tem lógica. É necessário que se passe isso também
para que se tenha harmonia no trabalho, no serviço público. Ok. Nós estamos acabando, né? Agora, agora é a hora da provocação, né? Eu coloquei uma frase aqui que ela é muito dita, né? Ela é provocante, mas ela parece muito verdade, embora fale de mentira, né? Ela diz assim: o que é que você acha dessa frase? Nunca se mentiu tanto quanto antes das eleições, durante uma guerra e depois de uma pescaria. Dizem que é porque se promete muito durante as eleições, né? Antes das eleições, né? Se promete muito. Durante a guerra, cada um diz que matou mais do que o outro, né? E depois de uma pescaria, cada um que pescou o peixe maior, né? Só que não tirou foto. O que é que você acha disso? Tem um fundo de verdade, porque em todas essas áreas que foi citado na frase, tem os bons políticos e tem os políticos picareta, né? Então, é necessário que a população, nesse momento agora em que vai se escolher os três vereadores que vai representar a população nesses próximos 4 anos, e também o nosso prefeito, né, para o executivo, faça a escolha correta, pois existem os bons políticos e existem os maus políticos, né? Tem pessoas que entram na política querendo se dar bem, tem pessoas que não têm, ele mente, diz que vai fazer coisa grandiosa e às vezes a população às vezes sabe que ele não vai fazer aquilo ou não, e muitas vezes alguns acreditam também, né? Mas eu queria dizer um negócio. Esse dia eu conversando com um amigo meu e ele falando muito os pastores, né? Principalmente dessas igrejas neopentecostal. E aí ele falando, mas rapaz, o cara falar que o cara deu o carro, vende o carrinho dele, dê de oferta, ele vai comprar um carro importado. Aí eu disse, mas os pastores não são culpados. O culpado é o cara que quer se dar bem, numa promessa que ele sabe que dificilmente ele vai conseguir. Então, nesse momento agora, de pré-campanha e logo em seguida de campanha, o que vai aparecer é pessoas prometendo coisas que não vão cumprir. Aí depende se você quer um representante realmente que esteja presente, que esteja... Eu vou dar um exemplo de mim aqui na região, que quando chega nesse momento, até minha esposa às vezes fica meio brava, porque aparece candidato de todos os lados, atrás de voto. E o incrível é que depois que passa a eleição, todos somos. Tanto os que ganham, como os que perdem. E eu fico aqui dando assistência aos que votaram em mim e aos que não votaram, né? Porque essas pessoas ficam órfãs. Mas, infelizmente, tem pessoas que acreditam em promessas que não vai ser cumprida, confia seu voto, às vezes, numa pessoa que está com mal intencionado e sofre as consequências, mais e mais decepções, né? Então, eu vejo assim, que existem bons políticos e existem maus políticos. O que as pessoas precisam entender, né, é quem tem um pensamento de trabalhar em prol da sociedade em geral, para que possa os benefícios alcançar todos, e quem pensa apenas no individualismo, em querer se dar bem. Se o eleitor pensar apenas nele, então com certeza ele vai escolher alguém que fizer a melhor promessa, mesmo que não cumpra, né? Então, eu creio assim, eu mesmo aprendi a fazer política desse jeito, pensando de modo comum, para que possa beneficiar não somente aquele cidadão, mas uma rua, um bairro, um sítio, né? Eu penso assim na questão política. Mas, como em todas as classes, tem os bons políticos. Eu queria então que nosso tempo agora já está terminando. Eu queria então que você deixasse a sua mensagem final e
desse o seu apelo aí ao povo de Lajedo. Professor, primeiro do que tudo, foi um prazer poder conversar novamente com o senhor. Infelizmente, a pandemia nos afastou um pouco, com um bocado de amigo que temos, né, que infelizmente não temos contato, né? Foi um dos males dessa pandemia, foi nos afastar um pouco. Mas, graças a Deus que temos a tecnologia para podermos conversarmos, né? Também passar para a população o que pensamos, né? Eu sou do jeito que sou, né? E eu sei que tem alguns que gostam do jeito que eu sou, porque não é à toa que, graças a Deus, já 2 vezes estou com o maior prazer representando a população do meu município, né? E mais uma vez estou colocando o nome juntamente com meus amigos, minha família, à disposição, né? E Deus proverá. Eu sei que eu tenho um Deus que quer o melhor para mim. Se Ele decidir que o melhor é mais, eu possa representar a população mais 4 anos, irei, se não, volto às minhas atividades, pois o poder nunca subiu à minha cabeça, né? O senhor me conhecia antes de ser um legislador, um vereador, e me conhece hoje, e sabe que o cargo de vereador não afetou a minha vida, mesmo porque algumas coisas que aprendi na minha juventude, que meus pais me ensinaram, que meu Deus me ensinou através da leitura da Bíblia, né? Eu não gosto muito de falar a respeito de religião ou de Bíblia, porque muitas vezes as pessoas pensam que eu estou fazendo essa colocação a respeito da minha fé, mas a minha fé eu tento levar para os meus atos. Então, mais uma vez, estou nessa luta, né? E vamos ver, né? Vamos ver os prazos. É difícil porque nós não pode nem, então, no momento nós não pode nem pedir voto, né? Que é contra a lei pedir voto para as pessoas, mas no momento exato que a justiça nos permitir, iremos A visitar. convenção vai ser quando, Eri? Eu creio que parece o último dia dos prazos é dia 16. Agora De setembro. os prazos para iniciar a campanha é dia 26. Dia Certo. 26 mas eu ainda não estou muito por dentro desses prazos, não. Mas eu creio que é por aí mesmo que vai se iniciar. Infelizmente, não vai dar para visitar muita casa, porque o período é muito curto, né? 45 dias. Mas teremos também a tecnologia para nos ajudar e entrar nas casas das pessoas e falar do que a gente pensa para a melhoria do nosso município, né? Então, quero agradecer, viu? E foi um prazer novamente podermos conversar, viu? É sempre um prazer conversar com o senhor. Então, hoje eu falei com o vereador Eri Vasconcelos. Foi um prazer para mim. Um abraço, boa noite para o Eri e boa noite para você que está nos assistindo.